Se você for tentar, vá até o fim. Se não, nem comece. Vá até o fim. Nada na vida é só o que parece ser. Cada momento pode ser do tamanho que você quiser. Aprendi a resistir, a não desistir. Fiz da imaginação meu palco. Vi que do nada tudo pode surgir. Criei, reproduzi, caí e venci. A vida não me trouxe até aqui só para ser mais um. Me trouxe para te ajudar a responder. O que você vai contar quando te perguntarem sobre a sua vida? A mágica não está em mim. A mágica está em você. E eu vou chamar o Luca Vieri. Luca Vieri. Estamos recebendo aqui o Luca Vieri. Luca Vieri. O Luca Vieri chega junto! Luca, seja bem-vindo. Luca Vieri. E aí, meu amor, obrigado por você estar aqui. Senhoras e senhores, e agora com vocês, o palestrante mágico Luca Vieri. Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro, essa nossa palestra. É um prazer estar aqui com vocês nessa nossa CIPAT da MRN, compartilhando um pouco do meu conteúdo, compartilhando um pouco da minha arte, compartilhando um pouco do meu conhecimento aqui com vocês. Sabe que a ideia desse nosso encontro, dessa nossa semana, é fazer uma reflexão sobre a nossa vida, sobre a questão da segurança, sobre a questão do nosso comportamento. Por isso, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro, essa nossa semana. Eu quero começar me apresentando, para quem não me conhece. Meu nome é Luca Vieri, eu sou mágico, sou palestrante e a minha especialidade é inspirar e transformar pessoas. Quero, nesse nosso encontro aqui, nessa nossa palestra, que você possa sair daqui inspirado a fazer a mudança, a trazer essa transformação. A mudança é uma porta que se abre por dentro. A gente tem que se permitir abrir. A gente tem que se permitir a acreditar, a ter esse primeiro passo, a ter essa nossa atitude. Sabe que eu comecei a fazer mágica muito cedo, com 7, 8 anos, e ao longo dessa minha carreira como profissional, como artista, como profissional da arte, como mágico, eu precisei me dedicar muito a isso. Precisei me dedicar muito a treinar, a estar preparado, a estar atento às mudanças do mundo. Por isso quero, claro, começar dizendo que o segredo do profissional seguro é estar o tempo todo treinando. Quanto mais o profissional treina, melhor as capacidades dele de executar o trabalho com segurança, de executar o trabalho da maneira correta. Por isso é fundamental que todos os anos a gente possa vir até aqui, ao longo dessa nossa semana, ao longo dessa nossa CIPAT, que a gente possa exercitar esse conhecimento. Tá certo? E muitas vezes o conhecimento colocado aqui são conhecimentos que a gente já domina, que a gente já aplica, mas é fundamental a gente continuar exercitando, a gente continuar treinando. E é assim, eu, como mágico ou até mesmo um atleta, precisa fazer constantemente, estar preparado para essas mudanças, estar atento a essas mudanças e principalmente colocar o treino como uma regra básica diária. Treinar todos os dias, e não precisa muito não. Se a gente evoluir 1% por dia, no final de um ano, teremos 365% de evolução. Ou seja, se a gente aprender um pouquinho todos os dias, se a gente colocar em prática um pouquinho a mais no nosso trabalho, na questão da segurança, na questão do comportamento, no final de um ano, seremos 3 vezes melhores do que éramos no começo daquela atividade, no começo daquele ano. Por isso é fundamental a gente exercitar todos os dias, colocar em prática
e principalmente transformar isso em algo natural da nossa vida. A segurança, o comportamento seguro se constrói quando a gente começa a colocar isso em prática de forma natural. Faz parte da minha vida, faz parte da minha atitude. Eu, como mágico, para que pudesse estar aqui hoje com vocês, precisei treinar muito ao longo da minha carreira. São mais de 20 anos me dedicando à mágica, me dedicando à arte, treinando todos os dias, estando preparado para os desafios. E é isso que eu quero compartilhar aqui hoje com vocês, através dessa minha metodologia chamada Descubra Sua Mágica. Nesse nosso encontro, nessa nossa palestra, eu quero que você possa descobrir a sua mágica, descobrir o que faz de você um profissional seguro, descobrir o que faz de você um profissional melhor, descobrir o que faz de você principalmente uma pessoa melhor, para que a gente possa sair desse nosso encontro, para que a gente possa sair dessa nossa palestra muito melhores do que entramos, que a gente possa assim descobrir essa mágica que nos faz de nós profissionais melhores, que nos faz de nós pessoas muito mais capacitadas para desenvolver o nosso trabalho. Essa próxima mágica que eu quero começar aqui com vocês é um dos números mais difíceis da arte mágica. Já que estamos falando na questão de estar preparado, de estar constantemente treinando, essa mágica é chamada de manipulação. A manipulação é uma categoria da arte mágica que utiliza poucos objetos em cenas. Por exemplo, um baralho, que é o que vamos utilizar aqui nesse nosso momento. A manipulação requer muita habilidade manual do mágico. Eu fui premiado campeão brasileiro de mágica na categoria de manipulação, exatamente pelo meu empenho, pela minha dedicação em treinar muito, em desenvolver uma habilidade muito grande com as mãos, para que eu pudesse entrar em cena preparado, ali na frente de mais de 400 mágicos naquele campeonato, naquela ocasião, para que eu pudesse ter segurança e apresentar aquele número da melhor maneira. Então quero trazer aqui para vocês um pouquinho dessa categoria que requer muito treino, que requer muita habilidade, chamada manipulação.
A manipulação é uma das categorias que eu mais gosto, porque requer exatamente apenas cartas de jogar, mas utiliza muita habilidade manual do mágico para criar esse efeito, para criar essa ilusão das cartas desaparecendo e aparecendo, leques que se formam, cartas que vão saindo e se movimentando de lugares. A gente precisa treinar muito para poder conseguir realizar esse número. Eu gosto muito de compartilhar um pouco da minha arte porque cria exatamente essa analogia sobre o nosso trabalho. Na segurança, a gente tem que estar preparado o tempo todo. E a gente só vai estar preparado se a gente tiver a capacidade de treinar todos os dias, de colocar em prática todo esse nosso desejo por ser um profissional melhor, por ser um profissional seguro. Por isso, entenda que esse caminho é um caminho cheio de dúvidas, claro, cheio de inseguranças, mas também cheio de informação, cheio de conteúdo. Isso é o mais bonito da vida, é porque a gente pode construir tudo isso ao longo da nossa vida, ao longo da nossa carreira. Gosto de dizer que o melhor da gente pensar nessa construção, nesse caminho, é pensar como a linha da nossa vida, como uma viagem. Sabe que se a gente desejar chegar apenas no destino e a gente não curtir essa viagem, a gente acaba se perdendo no caminho. A gente precisa estar atento na viagem, atento ao caminho. E é exatamente essa a proposta que a gente tem que ter na segurança. A gente tem que estar atento todos os dias. A gente tem que estar preparado todos os dias. A gente tem que ter exatamente essa segurança nas nossas mãos de saber que sim, estamos preparados, estamos sim treinando o tempo todo, estamos atentos e principalmente estamos aproveitando todo esse caminho. Estamos aproveitando toda essa jornada ao longo da nossa vida. Porque essa frase me traz uma reflexão fundamental para a nossa vida. Nada é permanente exceto a mudança. A gente vai ter que mudar o tempo todo. A gente vai ter que estar preparado para essa mudança. Ao longo do caminho da nossa vida, a gente vai ter que mudar o nosso comportamento, mudar principalmente a nossa atitude. Na questão da segurança, essa relação está ligada à linha da nossa vida. Assim como essa corda. Uma corda branca que simboliza exatamente a ideia da nossa vida. Tem um começo, um meio e um fim. Na linha da nossa vida, o começo e o fim são coisas que a gente não consegue mudar, não consegue alterar. Mas o meio é que importa. É exatamente essa nossa jornada. É exatamente essa nossa viagem. É o caminho da nossa vida. E é ali que está o mais importante. Numa corda, se a gente for utilizar essa corda para puxar alguma coisa, o começo e o fim de todas as cordas são iguais. Mas é o meio que importa. A gente vai escolher a corda para puxar alguma coisa se ela for resistente, se ela estiver preparada para aquilo. Se a gente for amarrar alguma coisa com essa corda, o começo e o fim da corda, as pontas, são muito parecidas. A escolha da corda vai se dar pelo tamanho dela. Se aquele tamanho vai ser o suficiente para a gente amarrar aquele objeto, amarrar aquela caixa. Por isso, observe que é o meio que importa. É a linha da nossa vida. É claro que, ao longo da linha da nossa vida, vão surgir obstáculos, desafios, como esse nó. Algumas pessoas, ao longo desses desafios, acabam decidindo esconder, deixar pra lá. Os desafios são muito difíceis, a mudança, esse comportamento de ter que aprender o tempo todo, eu não quero fazer isso. Outras pessoas até encaram os desafios, mas vão deixando pra lá. Vão empurrando assim pra frente. E esse nó, esse desafio, vai caminhando na linha da nossa vida. Mas deixar os desafios pra lá não vão fazer eles deixarem de existir. Não. Os desafios vão continuar existindo. Por isso, esse é um momento de transformação, é um momento de atitude. Mudar o nosso comportamento
na questão da segurança é algo fundamental. Temos que sim ser pessoas novas, como essa corda vermelha. Uma corda muito parecida com a outra, um começo, um meio e um fim, mas uma característica diferente, uma cor diferente, uma cor nova. A gente precisa sim ter esse comportamento, esse desejo de mudar e de ser diferente. Mas isso não significa que os desafios vão deixar de existir. Não, eles vão continuar existindo. Mas quando a gente está preparado para esses desafios, quando a gente de fato está empenhado em fazer a diferença, em construir um caminho novo, em colocar em nós essa mudança, de abrir essa porta, de fazer a diferença na vida das pessoas, mas principalmente fazer a diferença na nossa vida, colocar esse comportamento como algo primordial, estar preparado para os desafios. Aí sim, cada desafio desse começa a fazer parte da linha da nossa vida. Por isso, a gente constrói sim, dia após dia, através dos desafios, através da nossa coragem, através da nossa atitude, esse comportamento. Por isso, esteja sim preparado para fazer a diferença na vida dos outros através do seu comportamento, da sua atitude, mas principalmente esteja preparado para exercitar essa mudança na sua vida. Essa frase do Heráclito diz que nada é permanente exceto a mudança. O Heráclito é um pensador, um filósofo, que disse isso há mais de 500 anos antes de Cristo. Perceba, eu não estou falando há 500 anos atrás, não, mas sim há mais de 2.500 anos atrás. O Heráclito já dizia, naquela época, que nada era permanente, exceto a mudança. Perceba essa clareza do Heráclito em dizer que vamos ter que estar preparados para a mudança, para essa transformação. Pensar em ser um profissional seguro é estar preparado para essa transformação, é estar preparado para fazer essa diferença. E nesse nosso encontro de hoje, nessa nossa palestra aqui, vamos falar de um assunto fundamental na construção do nosso ambiente seguro, que é a questão da ergonomia. Sim, nesse nosso encontro de hoje, nessa nossa palestra, nós vamos entender por que é tão fundamental conhecer a ergonomia, conhecer os principais detalhes desse aspecto e principalmente entender por que é fundamental a gente colocar na nossa vida prática, colocar no nosso trabalho a ergonomia em todas as nossas atividades. Ter a questão da ergonomia como um papel fundamental, uma base sólida, preparada, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho com muito mais segurança, com muito mais saúde. Por isso, nesse nosso encontro, quero que a gente entenda como foi que a ergonomia surgiu no trabalho. Como que a ergonomia surgiu nesse nosso ambiente de trabalho. A ergonomia não era uma matéria estudada e pensada anteriormente quando a gente vivia um ambiente social, um ambiente de trabalho primitivo. A interação do homem com a questão do trabalho não existia no modelo passado. E quando começou a surgir esse avanço tecnológico, quando começou a surgir a demanda por um trabalho muito mais industrializado, foi então necessário e fundamental a gente pensar a ergonomia. Então, com o surgimento da tecnologia, com o surgimento de empresas muito mais industrializadas, com o surgimento, claro, de uma base tecnológica de interação entre homem e máquina, se criou então a necessidade da gente entender o que é ergonomia. E o mais legal disso é pensar que esse avanço tecnológico aconteceu de 100 anos para cá, mas a ergonomia só foi pensada em julho de 1949. Ou seja, há pouco menos de 70 anos atrás, a gente teve a primeira reunião mundial para se discutir, para se pensar
sobre a importância da ergonomia. Perceba que o trabalho existe há mais de 100 anos. A questão do avanço da tecnologia industrial existe há mais de 100 anos. Mas a ergonomia, a relação do homem e trabalho, é algo super recente, há menos de 70 anos atrás. Ou seja, talvez nossos avós tenham trabalhado sem nunca ter pensado o quanto era fundamental, o quanto era importante pensar sobre ergonomia, cuidar da sua saúde, cuidar da sua integridade física. Por isso a gente ainda consegue perceber o quanto essa influência traz para os nossos dias de hoje, o quanto é importante a gente continuar conversando sobre isso, o quanto é importante a gente continuar pensando sobre isso, estar atento a todos os detalhes da ergonomia, estar atento a todos os detalhes do nosso trabalho. Na mágica, também funciona assim. Quando eu vou realizar um número de mágica, quando eu vou apresentar uma nova mágica, eu preciso estar atento a todos os detalhes, porque senão a mágica pode dar errado. Quer ver um exemplo que quero apresentar aqui para vocês? Trago para esse nosso momento, para essa nossa mágica, um tubo de papel, assim. Um tubo de papel vazio. Além desse tubo de papel, vou usar também um lenço mágico. Esse lenço é para que a gente possa criar um suspense, cobrir o objeto que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, para que a mágica possa criar um ambiente diferente, de curiosidade. E, além desses dois objetos, tenho também uma garrafa de Coca-Cola, um refrigerante, assim. A ideia dessa mágica é fazer esse refrigerante, essa garrafa, desaparecer. Mas, para que a gente possa criar um ambiente de surpresa, de curiosidade, eu vou cobrir essa garrafa com esse tubo de papel e também junto desse lenço. Olha só. Atenção a todos os detalhes. Eu vou contar até 3. E quando eu puxar esse lenço nas minhas mãos, eu não vou ter mais uma garrafa de Coca-Cola, mas vou ter apenas o tubo de papel nas minhas mãos e a garrafa vai ter desaparecido. No 3. 1, 2, 3. Não, peraí. Acho que eu coloquei o tubo de papel do lado ao contrário. Sim, atenção a todos os detalhes. A gente está falando aqui o quanto é importante estar atento a todos os detalhes nessa mágica para dar certo. O tubo de papel tinha que estar do outro lado. O lenço, sim, cobrindo assim, para a gente criar um suspense. Conta até 3. 1, 2 e 3. Não deu certo. Quando a mágica dá errado, mais de 2 vezes, como foi nesse momento, quando a gente esteve atento aos detalhes, a gente precisa utilizar um dos artifícios mais importantes dos mágicos, que são as mãos. Claro, a tecnologia vem avançando, a tecnologia vem criando máquinas fundamentais para o nosso trabalho, mas nada vai ser mais fundamental do que o nosso capital humano, do que, claro, as nossas mãos, do que, claro, a nossa capacidade de pensar, de criar, de evoluir, de fazer a diferença, de ter atenção a todos os detalhes. Por isso, garrafa de Coca-Cola aqui, apenas as minhas mãos, o tubo de papel, eu me concentro e conto 1, 2, 3. E a Coca-Cola desaparece. Nada mais fundamental, claro, do que o capital humano, nada mais fundamental do que a nossa capacidade de se desenvolver. Por isso é importante a gente cuidar do nosso corpo, por isso é importante a gente cuidar da nossa ergonomia, por isso é importante a gente cuidar de nós. Claro, a principal máquina da MRN, o principal capital da MRN somos nós, os profissionais que desenvolvem um trabalho com segurança, que desenvolve um trabalho cuidando da sua ergonomia, cuidando principalmente da sua saúde. Com esse avanço tecnológico, então, começa a surgir essa necessidade da gente estudar sobre o assunto, da gente falar sobre isso, e é o que estamos fazendo aqui hoje. E surgiu, claro, uma definição sobre isso. Surgiu um pensamento sobre a ergonomia.
E esse pensamento sobre vários filósofos, sobre vários estudiosos, sobre vários engenheiros da segurança, sobre a definição do que seria ergonomia. E eu gosto de fazer aqui um resumo sobre isso e dizer aqui uma simples frase que define o que é ergonomia, que diz o seguinte: saúde, segurança, satisfação e eficiência. Essa é a definição da ergonomia. A gente pensa a ergonomia sobre, claro, a nossa postura, a nossa relação do trabalho, homem e máquina, sobre as nossas atividades diárias, sobre evitar repetições, estar atento à nossa postura, o nosso comportamento, mas tudo isso se resume em saúde. Quando a gente faz um trabalho estando atento com ele, quando a gente cuida da nossa postura, quando a gente está assim preparado para realizar aquele trabalho, a gente está pensando na segurança. Ou seja, o cuidado da nossa ergonomia, o cuidado da nossa postura, cuida da nossa saúde e cuida da nossa segurança da atividade. A ergonomia pensa sobre tudo isso, como desenvolver um trabalho mais seguro e como desenvolver aquele trabalho trazendo para nós saúde. E se a gente faz isso com saúde, se a gente faz isso com segurança, a gente está criando também uma satisfação maior para nós. Quando a gente faz um trabalho seguindo regras, normas, quando a gente faz um trabalho que foi pensado para ser desenvolvido daquela maneira, a gente consegue fazer aquele trabalho com muito mais qualidade. E isso traz para nós essa motivação, essa nossa eficiência. E essa é a última palavra. Quando a gente consegue realizar o trabalho com qualidade, quando a gente vê que ao longo daquela cadeia de desenvolvimento, a gente encontra lá no final um trabalho com qualidade, um produto final preparado. Quando a gente encontra no fim do nosso dia a nossa postura com cuidado, a nossa integridade física, a nossa segurança, a nossa relação dentro da empresa e um trabalho feito com qualidade, a gente tem todo esse cuidado, toda essa definição de saúde, segurança, satisfação e eficiência. Então perceba o quanto a ergonomia é colocada na nossa atividade diária através de vários detalhes. A ergonomia não pensa só na nossa postura, mas a ergonomia pensa como um trabalho como um todo. A gente vai ver mais à frente como ela está ligada na questão da nossa saúde cognitiva, na nossa saúde postural e na saúde da nossa organização. 3 pontos fundamentais na ergonomia que mostram o quanto uma pequena palavrinha traz para nós uma reflexão fundamental do nosso trabalho. Por isso é importante a gente sempre aprender coisas novas. Por isso é importante a gente fazer essa reflexão e trazer muito mais informação para o nosso trabalho. Porque quando a gente tem esse conhecimento, a gente começa a perceber dentro das nossas atividades como é que a gente pode criar um modelo ainda melhor. Como é que a gente pode ter ali na nossa mesa uma bancada muito mais limpa, uma bancada muito mais fácil de acessar, uma altura da mesa correta, como que a gente pode, dentro da nossa atividade com a máquina, a relação do nosso trabalho ser muito mais segura, utilizar os equipamentos de proteção individual, estar atento a todos os detalhes, fazer o nosso trabalho com muita satisfação, com muito prazer, com muita alegria, para que no final disso tudo a gente tenha toda essa eficiência que a gente busca, tanto no campo do trabalho quanto no campo da vida profissional e pessoal. A gente poder sair da empresa feliz porque estamos cuidando do trabalho, estamos cuidando da empresa, estamos cuidando da nossa atividade, mas também estamos cuidando de nós. E quanto mais dados, mais informação a gente tem, melhores são os nossos resultados. Quer ver um exemplo? Se a gente tivesse como esse dado aqui. Se a gente quisesse sortear ele dentro desse copinho e eu quisesse que desse o resultado 6, seria algo não tão simples. A gente precisaria talvez realizar isso várias vezes, jogar esses dados várias vezes aqui até dar o número 6. Olha só. Mas quando a gente traz muito mais conteúdo,
quando a gente traz muito mais informação, quando a gente está assim preocupado em cuidar do campo da saúde, do campo da segurança, do campo da satisfação e da eficiência, quando a gente olha para o nosso trabalho como um todo, quando a gente cuida da ergonomia pensando no presente, mas com olho para o futuro, quanto mais informação, quanto mais riqueza, quanto mais cuidado, quanto mais a gente multiplica isso, melhores são as chances da gente alcançar os resultados que a gente quer. Por isso, com um dado, talvez ficasse muito difícil encontrar, sortear o número 6. Mas quando a gente multiplica isso, quando a gente tem mais oportunidades, quando a gente tem mais chances, fica muito mais fácil. Por isso, que você possa, assim, multiplicar as suas informações, que você possa multiplicar esse conteúdo para todas as suas atividades, para todo o seu trabalho, não só dentro da empresa, mas fora da empresa. Que a gente possa, assim, desenvolver um trabalho com muito mais saúde, segurança, satisfação, que é essa nossa motivação e eficiência, ter um trabalho final preocupado com o todo. E isso mostra o quanto essa atividade da ergonomia é multidisciplinar. Quando a gente começa a perceber que a ergonomia não está pensando só na postura, mas ela pensa no todo, a gente começa a entender, então, que essa não é uma atividade única. Não é uma atividade que tem que ser pensada apenas pelos engenheiros da segurança. Não. Ela tem que ser pensada por todos nós. Todos nós precisamos fazer essa reflexão. Precisamos estar atentos à questão da ergonomia. Precisamos estar preparados para oferecer o nosso olhar para a questão da ergonomia. Por isso eu trago aqui a questão de ser importante, sim, os engenheiros pensando sobre isso, mas a questão psicológica também, a ergonomia está ligada, e a gente vai perceber mais à frente sobre a questão cognitiva, o quanto a gente precisa ter a nossa mente preparada para fazer o nosso trabalho sem estresse, ou seja, os psicólogos precisam pensar a ergonomia, a medicina precisa pensar a ergonomia, os designers, ao desenvolver as máquinas, ao desenvolver as ferramentas, precisam pensar a ergonomia. A fisioterapia precisa cuidar, claro, para que se algo dê errado, para que se algo possa não seguir no caminho que a gente quer, e de como criar ferramentas, de como criar possibilidades dentro da medicina, dentro dos exercícios, dentro da forma de pensar a ergonomia como uma forma de prevenir qualquer problema, de estar preparado para que não ocorra nenhuma lesão, para que não ocorra nenhum problema de postura. Os arquitetos também, ao pensar o ambiente de trabalho, a pensar agora, mais nesse momento que estamos vivendo, a questão do home office, para que a gente possa pensar o nosso escritório dentro de casa nas mesmas regras, no mesmo molde que isso é aplicado dentro da empresa. Por isso a gente tem que ter esse olhar na questão da nossa comunicação também. Criar uma comunicação sem barreiras, poder falar e poder ouvir. É o que a gente chama de feedback. O feedback é uma palavra que a gente tem que colocar em prática de forma livre, de forma ampla. Ou seja, saber oferecer, falar sobre as suas dúvidas, sobre os seus desafios, sobre os seus problemas e também ouvir a resposta sobre isso, de como fazer um trabalho mais seguro, de como fazer um trabalho pensando na postura, pensando de todo o cuidado que a empresa coloca para nós, que a gente possa assim entender essa multidisciplinaridade, essa questão multidisciplinar da ergonomia do nosso trabalho. Eu sei que às vezes parece um quebra-cabeça, algo que pode mexer com a nossa mentalidade de enxergar o nosso trabalho, algo que às vezes a gente olha dentro de casa, no nosso home office, na nossa atividade, e nem parava para pensar o quanto era importante cuidar da ergonomia dentro do nosso trabalho, da nossa mesa, o quanto a gente pode criar um ambiente muito mais seguro, muito mais fácil, quando a gente aplica pequenas ferramentas como o 5S, mantendo o ambiente limpo, mantendo o ambiente seguro, colocando ali o que é mais importante para o seu trabalho. Mas quando a gente aprende como construir isso, como um cubo mágico, o cubo mágico é algo que mexe muito com a nossa cabeça,
E às vezes quando a gente vai mexendo nisso, a gente vai mudando, modificando e bagunçando ainda mais. Só que quando a gente aprende esse caminho, quando a gente tem o auxílio de outras pessoas, quando a gente tem a comunicação, claro, sem barreiras, quando a gente coloca isso de forma ampla, aberta, para desenvolver ao longo da nossa vida, desenvolver ao longo do nosso trabalho, fica muito mais simples, mais fácil, mais prático e mais objetivo. Por isso que a gente possa, assim, utilizar a ajuda das pessoas, que a gente possa, assim, ter essa questão do cuidado, mas um cuidado geral. E aqui entra, como eu falei para vocês, os 3 pilares da ergonomia. Os 3 pilares fundamentais para a gente entender o que é ergonomia de fato. Bom, lá atrás aprendemos que essa definição surgiu recentemente, há menos de 70 anos para cá, numa conferência em julho de 1949. Lá foi entendido então que a gente tem que estar preocupado com a saúde, mas a gente também tem que estar preocupado com a segurança e com essa eficiência do nosso trabalho. E quando a gente fala de saúde, de segurança e de eficiência, a gente está falando sobre 3 pilares importantes do nosso trabalho, que é a questão física, cognitiva e organizacional. Esses são os 3 principais aspectos da ergonomia: o aspecto físico, o aspecto cognitivo e o aspecto organizacional. E o que isso tem a ver com a ergonomia? Bom, o aspecto físico é o mais fácil da gente entender. O aspecto físico está ligado exatamente com essa questão da nossa relação de trabalho homem-máquina, homem-ferramenta. Quando a gente está numa cadeira, trabalhando na frente do computador, a gente tem que pensar na nossa postura física. A gente tem que pensar na postura dos nossos dedos, na questão repetitiva do nosso trabalho de digitação, de mouse, de postura do olhar, do pescoço, das nossas costas. Isso é questão física. Claro, um aspecto que também está ligado ao trabalho ali no chão de fábrica, dentro de uma máquina, dentro de uma atividade que talvez exija de nós uma postura muito maior no desenvolvimento do trabalho, seja para levantar um peso, seja para cuidar de uma máquina, cuidar de um procedimento, de um processo, de dirigir um carro. São atividades fundamentais que a gente tem que estar atento na questão física. Mas e a questão cognitiva? O que isso está ligado com a ergonomia? Bom, se a gente não cuida da nossa postura, a gente começa a gerar um estresse para a nossa mente. Quando a gente não cuida do nosso trabalho, quando a gente não cuida de ferramentas simples, como eu falei anteriormente, na questão do 5S, quando a gente não tem um ambiente limpo, quando a gente não tem um ambiente saudável, quando a gente não tem uma relação de eficiência do nosso trabalho, a gente começa a gerar esse estresse. E esse estresse vem porque no final do nosso dia, às vezes a gente não consegue terminar o trabalho como a gente gostaria de terminar, a gente não consegue sair dali sem alguma dor, sem alguma preocupação, sem ter realizado um trabalho de forma plena. Por isso a gente precisa ter essa nossa mentalidade segura, essa mentalidade saudável. A gente tem que ter, sim, a questão cognitiva preparada dentro do nosso trabalho, dentro da empresa, dentro da nossa atividade. Quando a gente tem uma mente preparada, uma mente focada, a questão da segurança começa a ser colocada em primeiro lugar. Porque quando a gente tem esse olhar, a gente percebe o quanto é fundamental realizar a questão da ergonomia, a questão da segurança, a questão da saúde em primeiro lugar dos nossos trabalhos. Por isso, o aspecto cognitivo está ligado diretamente com a ergonomia. E o último aspecto, e não menos importante, é a questão organizacional, que está ligada ao nosso trabalho com a empresa, com a organização. A organização, claro, também do nosso ambiente, mas a relação que a gente tem com as outras pessoas, com a nossa diretoria, com os gerentes, com a equipe, com os nossos funcionários, com as pessoas que estão trabalhando diretamente com a gente, com os fornecedores. Por isso, quando a gente pensa em ter uma relação organizacional
muito mais direta, muito mais fluida, a gente consegue também colocar esse pilar da ergonomia de forma prática. Então, resumindo toda a ergonomia, nesses 3 aspectos, a gente percebe que ter um ambiente seguro, de ter um ambiente de confiança, de ter um elo entre as pessoas, é o primeiro pilar. O segundo pilar é ter a nossa mentalidade preparada para o trabalho, ter a nossa mentalidade limpa, ter a nossa mentalidade focada naquilo que tem que ser feito, ter a nossa mentalidade preparada para encarar os desafios de maneira segura, de maneira certa, de maneira a seguir regras, normas. E o terceiro pilar é o pilar físico. Quando a gente cuida da organização, quando a gente cuida da questão cognitiva, o físico flui de maneira natural. Porque quando a mente está preparada, a gente senta de maneira correta dentro da nossa atividade. A gente tem uma relação de estar preocupado em utilizar os EPIs da maneira correta, de ter uma relação homem-máquina, homem-ferramenta da maneira certa, de ter a postura correta, de seguir as regras, as normas, de estar pensando a nossa atividade de maneira a cuidar não só do trabalho, mas cuidar também da nossa postura, cuidar também da nossa segurança, cuidar também das nossas atividades. Então, entenda a ergonomia nesse tripé básico e bem claro. E gosto, claro, de trazer a arte, de trazer aqui essa forma da gente pensar tudo isso de forma lúdica, de forma bem ampla. E a maneira mais clara da gente fazer isso é através de um filme fantástico do Charlie Chaplin, chamado Tempos Modernos. O Charlie Chaplin, através da sua arte, através do cinema, consegue fazer uma reflexão e uma crítica a empresas da época, a questão industrial da época, de forma a não pensar na ergonomia. Ele, já há mais de 70 anos atrás, muito próximo dessa revolução, dessa transformação desse pensamento, já mostrava o quanto era importante pensar a ergonomia, o quanto era importante ter a atenção àqueles 3 aspectos. A gente vai ver nesse vídeo agora o quanto ele deixa bem claro esses 3 aspectos da ergonomia, através de um pequeno trailer aqui, através de um pequeno trechinho do filme Tempos Modernos. Charlie Chaplin em Tempos Modernos. Perceba que ali ele mostra a relação de homem e máquina, exatamente essa questão de grandes máquinas. Aquilo não era pensado para o trabalho. A questão repetitiva, ele desenvolvia o trabalho sem pensar em como tinha que desenvolver, e isso criava para ele alguma lesão, criava para ele algum problema. A questão organizacional, a empresa estava preocupada apenas em produzir e não cuidar da mentalidade das pessoas. E isso gerava um estresse entre as pessoas, gerava um estresse entre os funcionários. O que não tinha um ambiente, então, organizacional e cognitivo ideal para se fazer o trabalho. E aí a culpa, claro, é sempre da pessoa, a culpa é sempre da questão física. Ele estava ficando louco. E por não cuidar, claro, dessa mentalidade, por não cuidar da questão cognitiva, da questão física, na questão organizacional, no final ele começa a ver parafusos em tudo e é internado como de fato louco. Tempos Modernos, um filme que fazia uma crítica à forma Henry Ford de criar carros, aquela revolução onde se esqueceu do ser humano, se esqueceu do capital humano e estava focado só apenas em produzir. E a gente teve grandes problemas físicos e mentais e organizacionais também, claro, de relação entre as pessoas,
nessa época. Por isso foi muito importante essa crítica para que a gente pudesse olhar para isso de forma cômica, mas colocar de forma atenta dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida. Por isso que você possa, assim, perceber o quanto isso é importante hoje ainda a gente falar sobre esses assuntos, a gente ainda ter essa relação sobre a questão da ergonomia, da nossa saúde, da nossa segurança. Porque a gente começa a perceber já mudanças na forma de pensar. Quanto maior é a nossa reflexão, quanto maior é a forma da gente pensar a ergonomia, melhor serão os nossos resultados. Melhor serão as mudanças que a gente vai conseguir. E uma delas é essa, que eu gosto muito de colocar, que é a questão da mudança do ler para o DORTS. O ler foi o que foi pensado lá em 1940, que dizia que quando a gente fazia um trabalho de maneira incorreta, a gente poderia ter lesões por esforços repetitivos. E aí, quando a gente começa a entender o quanto é importante colocar em prática a questão da ergonomia, a gente começa a perceber que a gente tem que fazer um pensamento anterior. A gente não pode deixar com que a lesão ocorra. Quando a gente está aqui nesse nosso treinamento, quando a gente está aqui nesse nosso encontro, nessa nossa palestra, eu quero, claro, que você descubra a sua mágica, descubra um caminho para que a lesão não ocorra, para que o problema não ocorra, para que a sua mentalidade esteja segura, saudável, para que a questão organizacional se mantenha, claro, empenhada em oferecer um ambiente fundamental e seguro para o trabalho e que você, na questão física, nunca tenha nenhum problema. E quando a gente começa a perceber isso, a gente não pode mais pensar na questão da lesão. A gente tem que pensar, então, como essa nova definição, que é o DORTS, os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Ou seja, quando a gente pensa que pode ocorrer um distúrbio, que pode ocorrer um problema, a gente começa a pensar como solucionar isso. A gente começa a pensar, então, a como não deixar acontecer a lesão. Ou seja, a gente passa a ficar atento ao trabalho, a gente passa a ficar atento à nossa atividade, a gente passa a ficar atento como a gente se relaciona àqueles 3 pilares. Por isso, faça sim essa reflexão sobre o seu trabalho, como melhor você pode desenvolver as suas atividades, para que a gente possa juntos criar esse ambiente seguro, para que a gente possa entender que juntos podemos mais, que é através dessa nossa reflexão futura que a gente vai encontrar o melhor caminho para toda a nossa atividade, para todo o nosso trabalho. Por isso, quais são esses desafios futuros? Sim, um deles, já coloquei aqui ao longo dessa nossa palestra, que é a questão do home office. Isso surgiu durante a pandemia, durante essa mudança, durante essa transformação que todos nós passamos nesses últimos 2 anos e meio para cá. Gostava de dizer nas minhas palestras que o mundo ia mudar mais nos próximos 3 anos do que tinha mudado ao longo de toda a nossa vida, ao longo de toda a nossa carreira. E nesses últimos 2 anos e meio eu percebi o quanto isso era verdade, o quanto a gente tinha que estar preparado para essa mudança, preparado para essa transformação. A pandemia acelerou em muito esse nosso desejo, essa nossa vontade de enxergar o futuro, perceber quais são os desafios que a gente precisa encarar e como resolver esses desafios. Na questão da ergonomia, a gente tem o home office como um desafio, como criar um ambiente mais saudável, um ambiente seguro, um ambiente pensado para a questão física dentro de casa, quando a gente precisa exercitar alguma atividade, mas também para a gente pensar a questão da automação das máquinas. Lá no filme do Tempos Modernos, há mais de 70 anos atrás, a gente tinha apenas a criação das máquinas e elas eram pensadas para desenvolver o produto de forma veloz, mas sem se preocupar com a relação humana. Hoje, as máquinas são automatizadas para auxiliar o trabalho humano em muitos ambientes e a gente precisa entender como isso vai se relacionar com o nosso futuro. A questão da indústria 4.0, toda essa mudança, toda essa transformação dentro do seu trabalho, a gente precisa entender como é que a ergonomia vai se relacionar com isso e como que a gente pode sim estar estar focado e preocupado com essas mudanças e com essa transformação. Por isso, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá em grupo.
É exatamente esse o espírito que a gente tem que colocar nas nossas atividades, essa reflexão que a gente precisa fazer sobre o nosso trabalho, essa reflexão que a gente tem que fazer em todas as nossas atividades, essa reflexão que a gente precisa fazer em grupo, em todas as pessoas que fazem parte do nosso trabalho, que fazem parte do nosso escritório, que fazem parte da MRN. Por isso eu quero fazer aqui com você um desafio, algo diferente, algo novo. Realizar uma mágica juntos. Todos nós vamos aqui juntos realizar um número de mágica, onde algo diferente vai acontecer comigo, com você, onde todos nós vamos conseguir chegar ao nosso desejo, claro, na questão da ergonomia, de ter um trabalho muito mais seguro, um trabalho muito mais preocupado com a nossa saúde, com a nossa segurança, mas através da mágica a gente conseguir um resultado fantástico aqui. Por isso, quero que você pegue aqui com você a folha de sulfite que você separou e já dividiu em 4 partes, e também a caneta. E eu quero que você, então, escreva palavras. A definição que a gente colocou, a definição que a gente aprendeu no início dessa nossa palestra sobre a questão da ergonomia. Então, na primeira folha, eu quero que você escreva saúde. Assim, bem grande. Saúde. Ótimo. Na segunda folha, eu quero que você escreva, então, segurança. Segurança. A definição clara que a gente aprendeu da ergonomia traz como terceira palavra a satisfação. Então, na primeira folha, saúde, segurança e satisfação. E na última folha, eficiência. Isso. 4 folhas de papel, assim, com 4 palavras. Eu quero que você misture e faça exatamente como eu vou te dizendo. Quando a gente pensa na questão da segurança, a gente sabe que tem regras, normas, e para isso a gente precisa seguir atento, claro, todo o procedimento. Então eu quero que você faça dessa mágica como um procedimento e quero que você, então, siga tudo aquilo que eu estou falando aqui para você. Misture assim, da maneira que você quiser. Coloque a folha com as palavras para frente, assim. E eu quero que você rasgue no meio. Isso. Coloca a mão direita, assim, o montinho da mão direita em cima do montinho da mão esquerda. Perfeito. Eu quero agora que você pegue as 3 primeiras folhas. Cuidado porque às vezes elas ficam grudadinhas, então fique atento se são de fato as 3 primeiras folhas. 1, 2 e 3. As 3 primeiras folhas. E eu quero que você coloque no meio das outras. Nem embaixo, nem em cima, mas no meio. Ótimo. Agora eu quero que você pegue a próxima folha e guarde com você. Coloca aí no seu bolso, coloca aí na sua mesa, em um lugar onde você possa deixar guardadinho. Ótimo. Agora uma decisão sua. Quando a gente está pensando na questão da ergonomia, do trabalho, da nossa atividade, muitas vezes a gente vai ter que tomar a decisão. E quando a gente sabe o que fazer, a gente sabe tomar a decisão da maneira correta. Por isso agora uma decisão sua, você vai escolher se você quer 1, 2 ou 3. É você quem escolhe, 1, 2 ou 3. E coloca no meio das outras. Ótimo. No caminho, claro, da segurança, da ergonomia, a gente precisa deixar para lá aquilo que a gente aprendeu lá atrás, para que a gente possa trazer um comportamento novo, para que a gente possa trazer uma mudança, para que a gente possa trazer exatamente essa transformação. Por isso eu quero que você escolha 1, 2 ou 3. Você escolhe 1, 2 ou 3 e joga para cima. São as coisas que a gente vai ter que deixar para lá, para que a gente possa permitir o novo. Para que a gente possa realizar esse trabalho de maneira correta, a gente precisa pensar a ergonomia todos os dias da nossa vida. A gente precisa colocar isso em prática, a gente precisa colocar esse comportamento todos os dias da nossa vida. Então eu quero que você pegue a primeira folha e passe para baixo e fale assim: segunda. A próxima, terça. A próxima, quarta. A próxima, quinta. A próxima, sexta. A próxima, sábado e a próxima, domingo. Claro, todos os dias da nossa vida a gente precisa colocar isso em prática. E agora,
eu quero que você faça uma brincadeira muito simples de bem me quer e mal me quer, até sobrar apenas uma folha na sua mão. A gente vai fazendo assim. Bem me quer, passa para baixo. Mal me quer, joga para cima. Bem me quer, passa para baixo. Mal me quer, joga para cima. Bem me quer, passa para baixo. Mal me quer, joga para cima. Bem me quer, passa para baixo. Mal me quer, joga para cima. Bem me quer, passa para baixo. Mal me quer, joga para cima. Até sobrar apenas uma folha na sua mão. Eu quero que você pegue aquela folha que você guardou lá no começo. E se a mágica deu tudo certo, a gente tem exatamente a mesma folha. Eficiência. Claro, como eu falei no começo, a gente está preocupado na questão da ergonomia, de pensar de várias maneiras, cada um tem um objetivo, cada um tem um rumo, mas todos nós estamos focados em dar certo a mágica. Tenho certeza que a mágica deu certo com você. Pode ter sido uma outra palavra, saúde, eficiência, segurança, mas o importante é que a mágica tenha dado certo com você e que a gente possa assim fazer essa reflexão da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, que a gente possa assim entender tudo isso como um exercício diário, como algo que a gente precisa colocar ao longo da nossa vida, que a gente precisa assim ter essa relação com as outras pessoas, que a gente precisa ter esse cuidado em fazer o nosso melhor sempre e principalmente que a gente possa superar os desafios, que a gente possa encarar os desafios, mas claro, superar, criar esse nosso ambiente de oferecer o nosso melhor sempre. Essa minha última mágica que eu quero apresentar aqui nessa mesa, que já vou mostrar para vocês, é um número que mostra exatamente sobre essa nossa questão de superação, essa nossa questão de estar atento às mudanças, o quanto é importante a gente perceber que todo esse conteúdo que a gente está aprendendo ao longo dessa nossa semana é que vai transformar a nossa identidade, vai transformar essa nossa mágica em ser um profissional melhor, mas principalmente ser uma pessoa melhor. Por isso, trago aqui nessa nossa mesa um quebra-cabeças. Esse quebra-cabeças está encaixado dentro de uma moldura e essa moldura simboliza exatamente sobre quem somos. Simboliza aquilo que está fora de nós, o nosso corpo, a nossa pessoa. Cada pecinha dessa é o conhecimento que a gente vai agregando, são os desafios que a gente vai alcançando ao longo da nossa vida, é cada elo de transformação que a gente vai encontrando. Cada pecinha dessa simboliza exatamente esses desafios que nós precisamos estar atentos. Sabe que quando a gente bagunça tudo assim, parece que a gente não vai conseguir mais encontrar o caminho. Mas quando a gente vai se organizando novamente, a gente consegue encontrar aquele caminho inicial. Ao longo da nossa vida, a gente vai encontrar desafios, como essa nova peça. Quando a gente encontra um desafio como esse, parece que ele bagunça as nossas estruturas, bagunça tudo aquilo que a gente conhecia até aqui. Parece que quando a gente vai agregando aquela informação, a gente não vai conseguir assimilar essas mudanças, a gente não vai conseguir agregar dentro de nós todo esse conhecimento, todo esse desejo de fazer a diferença. Mas quando a gente vai, sim, buscando novos caminhos, estando atentos a eles e percebendo que a mudança é fundamental e positiva, a gente consegue novamente encontrar o resultado. A gente consegue novamente nos encaixar. Por isso, tudo isso é um conhecimento que a gente precisa fazer dia após dia. É através dessa nossa construção diária que a gente vai conseguir ter o resultado que a gente quer. Por isso é muito importante que a gente possa agregar todo esse conhecimento. Ao fim dessa palestra, todo esse conhecimento chega para nós de forma nova. E às vezes a gente pensa que isso não encaixa na nossa vida. Mas quando a gente vai mudando as nossas peças do quebra-cabeça, quando a gente vai dando espaço para o que é novo, para o que é importante,
quando a gente coloca em prática tudo isso, a gente percebe o quanto isso era fundamental para a nossa vida. Mas nada disso não vai importar se a gente extrapolar de nós, se isso não ficar dentro de nós, se isso não fizer sentido para nós. Por isso, por mais que a gente possa encarar os desafios, por mais que a gente possa ter um conteúdo novo, é quando isso faz parte de nós, é quando isso está dentro da nossa moldura, é quando isso se encaixa perfeitamente da forma como éramos antes, é que a mudança acontece. A mudança é exatamente essa porta que se abre por dentro. É essa nossa necessidade de fazer o novo, mas perceber que isso é para o nosso bem, que isso é positivo para nós. Que a gente possa, sim, encarar todos esses desafios, encarar toda essa mudança de forma positiva. Que você possa colocar a ergonomia de maneira a construir um futuro muito melhor para você. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa apresentação, dessa nossa palestra, que você possa, sim, ter feito uma reflexão sobre a sua vida e que, principalmente, você possa, no futuro, desenvolver as suas atividades, o seu trabalho de maneira correta, de maneira a pensar na ergonomia, a pensar nesse pilar e a pensar nessa sua transformação. Faça o seu melhor sempre, seja muito feliz e muito, muito, muito obrigado a todos vocês e até uma próxima. Um abraço e obrigado!